Como ele sou eu, e eu sou ele, ele não veio aqui para dar fala nesse espaço que eu falaria do meu amado Frei Waldemar, que é um canal dos nossos amados amigos, para a gente saber quem é que está nos assistindo neste momento. Boa noite. Boa noite. Para mim está sendo um grande prazer estar com vocês todos, em meio a tantas mentes sábias, pensadoras, criativas, e que nos ajudam para nesse nosso processo evolutivo. Que bom! Conheci José Benedito e São Luís há muitos anos atrás. Lá, não sei como ele chegou lá na paróquia da Glória, onde eu trabalhava, né? E o Espírito Santo trouxe com certeza para que pudéssemos nos conhecer. E daí iniciamos um processo de boa amizade e evolução de conhecimentos. Depois, trabalhando na paróquia, ainda como franciscano, sacerdote católico, a espiritualidade estava sempre me puxando. Como sacerdote, nós temos certos limites no agir e no pensar, porque tem que ser na conformidade da lei canônica, não é? Romana. E eu não podia extrapolar, senão depois vinha a cobrança, não é? Doutor Jonas. Assim como os médicos não podem também falar tudo, os sacerdotes católicos também têm seus limites. Mas aqui e acolá eu ia pela tangente. Porque o chamado do mestre não impõe leis, limites para a sua doação, o seu serviço ao próximo. Então eu tinha que fazer isso de sã consciência e de muito amor para com o próximo. Não podia ver uma pessoa caindo de vez em quando dentro de casa, sendo empurrada por um espírito, e que a igreja me proibia fazer um socorro espiritual, mas queria me mandar para estudar como exorcizar em Roma, mandar para Roma como aprender a fazer exorcismos. E eu já conhecendo em que consistia os exorcismos romanos, é tratar todo e qualquer espírito que incorpora como demônios, isso eu não fazia. Procurei investigar, conversar com o espírito. E fui descobrindo, descortinando uma grande realidade que nos seminários católicos não se fala. O mundo espiritual é real. Nós estamos no meio dele e eles conosco. Essas dimensões que foram faladas estão em nós. E assim eu fui estudar mais. Eu estava fazendo um mestrado em Sagradas Escrituras em São Paulo, quando uma certa noite me puxaram, vamos lá na biblioteca. Pegue o livro que vai lhe despertar a atenção. E a biblioteca dos franciscanos, no convento de São Paulo, convento de 7 andares. Muitos livros grandes, grossos.
Obrigado, anjo. Livros grandes e grossos, e no meio deles lá tinha um pequeno. O livro dos Espíritos de Allan Kardec. Eu digo, que negócio é esse aqui? Me fizeram ler aquele livro mais da metade, durante toda a noite, quando eu me cansei. Então, deixaram eu descansar. E no dia seguinte eu peguei de novo até concluir. Aquilo para mim foi uma grande novidade. Estava mais ou menos com uns 8 anos de sacerdote. Aí comecei a ler, né? Depois fui buscando outros, o livro dos médiuns, outros livros de Allan Kardec. Depois comecei a ver também que espíritos vinham por outras dimensões, por outras reuniões, através das religiões africanas, afro-brasileiras, a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé. Aí fui estudar também, buscar conhecimento, me informar para melhor ajudar. Daí então, foi um processo que não pode mais ser reversível. Tinha que continuar. E aí começou a perseguição dos colegas sacerdotes, franciscanos. Depois chegou no ouvido do bispo, o bispo chamando a atenção do superior. Olha, para o Valdemar, que ele está conversando demais por aí. Está ensinando coisas que a igreja não ensina. Está fazendo coisas que a igreja não faz. Eu disse, mas está no Evangelho, está aqui. Jesus diz, ide pelo mundo, anunciar o Evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios e exorcizai os espíritos. Educai os espíritos. Está escrito. Mas como é que a igreja não lê isso? E o amor ao próximo. O próximo é só o encarnado e o desencarnado. Não se ama mais? Não se ama porque a visão católica do cuidado para com a pessoa humana é só até o túmulo. Botou no túmulo, pronto. Aí o diabo te carrega a Deus. Talvez tenha a missa de 7º dia. Ainda tem a missa de 7º dia pedindo clemência para aquela alma, não é? Mas isso não é real. Precisa muito mais do que uma simples missa de 7º dia, de um mês, de ano. Aí então eu fui estudar, fiquei inquieto, em perturbações, em perseguição de confrades. Quando me transferiram, eu estava trabalhando em São Luís, me transferi para Teresina, e não achei nada ruim, porque é minha cidade, né? Eu digo, bom, aqui o Senhor me mandou para cá, que Ele quer alguma coisa. E uma certa sexta-feira eu estava angustiado. Tanta gente no telefone, falei, pelo amor de Deus, me ajude. Aí eu ia tentar, ali, às escondidas, ajudar. Mas um dia me angustiou isso aqui. Para aí. Senhor, numa sexta-feira à noite, depois que eu missa, depois que atendi as pessoas, Senhor, vamos conversar. Chamei Jesus para conversar, ele veio. Senti o amor, a compreensão, o acolhimento, a grande sabedoria dele, o espírito de santidade, de amplitude, de amor por toda a humanidade, independente de religião, de credos. E eu falei para ele, Senhor, tu me queres aqui, nos moldes da Igreja Católica, ou tu permite que eu saia e abra um centro ecumênico,
onde eu possa trabalhar livremente para teu povo. Porque quando eu saí da casa de meus pais, eu disse ao papai e mamãe, olha, estou deixando vocês para seguir Jesus. E a ti, Senhor, que eu sigo. Agora, como estou aqui, não estou feliz. Ele só ouviu. A madrugada daquela sexta para sábado, ele me transportou em espírito para um sítio, muito mato, e lá eu me via alegre dentro daquela mata, feliz, rodeado de cipós, e era como se fosse 9 horas da manhã. De momento eu senti a presença de dois espíritos elevados. Um muito parecido com o outro. Os dois com chagas. Um era Jesus e o outro era Francisco. Quando senti, me ajoelhei, agradeci, e Francisco incorporou, abençoou o terreno, e depois ouvi a voz do mestre. É aqui que você vai trabalhar. E não falou mais nada. A palestra do Crispim, né? Isso, ali. Me fez lembrar isso, né? Quando ele fala a Paulo. Somente Paulo escutou, entre aquele monte de soldados que iam com ele. Somente Paulo viu a grande luz, que clareava mais do que o sol. E aquela força derrubar Paulo, Saulo do cavalo, isso também é muito simbólico, muito teológico, é o você cair desse seu patamar de querer ser o grande, o herói que vai matar quem está desobedecendo a sua religião, não é? Assim era Paulo, Saulo, ele estava indo a Damasco com essa intenção. Prender todos os seguidores de Cristo. Aí Jesus aparece, aquele sol forte. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Para que eu pare de perseguir. Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Senhor, o que queres que eu faça? Vai a Damasco. Vai à casa de um certo Ananias e peça para ele o batismo e a doutrina. Ele vai te falar tudo o que deve fazer. Saulo fez. Agora olhemos para a Itália, na Idade Média. Francisco de Assis queria ser o grande cavalheiro, ganhando nas batalhas, nas guerras. Jesus mostra para Francisco, com licença, um leproso todo fedorento. E Francisco tinha nojo de ver leproso. Francisco olhava e com nojo, até que o leproso olhando no olho de Francisco, fez descer do cavalo. Francisco desceu do cavalo já com a energia de amor para com aquele que ele rejeitava. Tinha até nojo. Desceu, abraçou, beijou. Aquilo foi tão momentâneo na vida de Francisco. Foi a grande queda de cavalo de Francisco. Como fora de Paulo. A partir dali,
o importante mais agora era seguir os ensinamentos do mestre. Não sabia como e onde estava escrito tudo isso. Foi para a missa e um dia lá foi falado. Antes tinha ido para a igreja de São Damião, uma pequena capela. Ouviu da cruz, Francisco, restaura a minha igreja que ameaça cair. Ele pensava que era a igreja de pedras. Depois uma outra celebração de missa lá na Porciúncula, capelinha de Nossa Senhora dos Anjos, aí é que caiu a ficha. Na hora que o padre leu o Evangelho, onde Jesus diz, quem quiser ser o meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome todo dia a sua cruz e me siga. E quem quiser ganhar a sua vida neste mundo, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por mim, pelo Evangelho, vai ganhá-la. Isso é amor. O seguidor, a seguidora do Mestre Jesus, a sua evolução dá-se, como já falou nessas várias dimensões, o Jonas também, mas tudo isso motivado pela energia do amor. O conhecimento, quanto mais você lê o Evangelho, quanto mais você aprender o ensinamento do Evangelho e encarná-lo, incorporar em sua vida, aí você vai começar a sentir-se seguidor do Cristo. E pode vir tempestades que vierem. Medo da morte? Não. Vinde a mim todos vocês que estão sobrecarregados, eu vos darei alívio. Então, para que ter medo da morte, né? Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, disse Paulo. E a nossa vida, sendo conformada com a vida de Cristo, tudo se torna mais fácil. Eu lhes digo, irmãos e irmãs, tive que escrever a carta de renúncia do sacerdócio católico, escrevi para poder o bispo ficar feliz, né? Não mexer mais comigo e eu estar livre dele. Assinei com todo prazer. Deixei a ordem franciscana, ok? E iniciei o processo novo, de uma nova caminhada, como missionário do Mestre Jesus, e com um nome na cabeça. O Divino Consolador me revela que nome ele quer que eu bote aqui. Centro Ecumênico Divino Consolador. Então, coloquei lá esse nome. Já está funcionando há quase 10 anos, já há 10 anos. Graças a Deus. E lhes digo, nesses 10 anos não tem um dia apenas que me arrependi de ter deixado a hierarquia católica. Não. Estou muito feliz. Porque o meu amor, o meu serviço é para com o povo de Deus. E não falta. Tem dia que eu não dou conta. Então, para que temer? O senhor não disse como o senhor chegou até aquele local. O senhor não disse como o senhor chegou até aquele local, que é o centro. Eu falei, através da visão noturna. Sim. É porque é uma história longa, né? O tempo, não sei quanto tempo temos aqui. Mas foi, assim, um chamado muito interessante. Então, a gente nunca deve se contentar com o que você já sabe até agora. Abra-se para o conhecimento.
Abra-se para o conhecimento. Entre mais dentro de você mesmo. Faça meditação, oração. Somos espíritos encarnados que viemos para evoluir. Para isso, necessitamos recorrer às ferramentas que Deus nos colocou à disposição. E a oração é uma das ferramentas primordiais para fortalecer o nosso espírito. A meditação, a preocupação com o próximo. Como também falou que o Pedro Ubaldi. O amor ao próximo é condição sine qua non para que possamos constatar que somos espírito de fato em evolução. A preocupação para com os outros. A preocupação de José Benedito, que através de uma cápsula do maná enquantada, não é? Ele leva uma energia de cura e libertação para aquela pessoa. A força está aí. Deus é bom. Deus é amor. É Pai. Não é carrasco. Não é um cobrador. Ele é Pai. É só bondade, é só amor. Agora você precisa chegar perto mais. Quanto mais eu me aproximo da luz dele, mais luz eu sou para este mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas também antes dele voltar ao Pai, ele disse para os apóstolos, agora vocês são a luz do mundo. Não deixe que essa luz se apague. Se nós estamos nesta luz do grande eu sou divino, essa luz dele em nós e a nossa com ele, tudo podemos para a nossa evolução e colaborar com a evolução da humanidade. Foi citado também Madre Teresa de Calcutá, que na sua simplicidade, humildade, leveza e totalmente entregue ao amor ao próximo, sobretudo os mais caídos pelas ruas de Calcutá e outras ruas de outros lugares por onde ela passou. O que mais interessava ela era chegar perto daquela mulher caída, aquele jovem caído, aquele adolescente abandonado, aquela criança abandonada, porque neles ela via o Cristo. Tudo que Jesus diz no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Tive fome, me destes de comer. Sede, me deste de beber. Estava nu, me vestistes. Doente, curastes minha ferida. Estava preso, fostes me visitar. Vindes, bendito do meu Pai, para a casa que está preparada para vocês. Então é somente pelo amor que chegaremos ao Pai. Por mais que seja a igreja evangélica que grite mais alto, pastor, ou a igreja católica ou outros movimentos, mas se em ambos os lugares as pessoas não tiverem amor ao próximo, não chegarão a Deus. É preciso muitas reencarnações. Muitas. Uma vez uma moça que recebeu a rainha de Iemanjá, que eu a desenvolvi lá em São Paulo, né? Quando a rainha veio, eu perguntei para ela, rainha, quantas reencarnações serão necessárias para a gente atingir o grau
da purificação, não necessita mais voltar. Ela respondeu, filho, depende da abertura de cada ser para o divino, para evoluir no conhecimento do divino que exige de cada um de vocês o amor ao próximo. A receita está aí no Evangelho. Só seguir, né? Só seguir. Não é? E é o que fez Francisco de Assis. É o que tem feito tantos santos e santas das mais diversas religiões, né? E movimentos. E também digo a mesma coisa, você não precisa pertencer a uma ordem religiosa para atingir a santidade. Uma mãe de família que se dedica ao seu esposo e aos seus filhos, à sua casa, e vice-versa, o pai também, se dedica à sua profissão com dignidade, com amor, com respeito, e sempre sendo alimentado pelo amor ao próximo. Aí já está salvo. Já está salvo. No sentido de poderá chegar à quinta dimensão mais tranquilo. Então é desafio para todos nós, né? Desafio, e temos que no dia a dia tomar consciência disso. É desafio. Para encerrar minha fala, não sei como é que está aí, eu posso convidá-los a rezarmos juntos a oração atribuída a São Francisco. Todos vocês devem saber. Aquela, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Né? Puxa aí para nós, meu filho. Vamos fazer cantado? Podemos. Podemos. Quem tem voz aí para puxar, vamos. Mas, Vamos lá. cadê a Vilma? Canta, Vilma. Senhor, fazei instrumentos de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, Onde houver discórdias que eu leve a união. onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristezas que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria imensa estar com vocês mais uma vez, estar neste ambiente de luz, nesta escola de paz, nesse lar de esperanças. Todos vocês que vieram de todos os lugares, não só dessa dimensão, mas de outras, a nossa infinita gratidão em nome do Cristo. Cientes e conscientes que somos partes dele. Ou seja, para Allan Kardec, nós somos partes de outros seres que estão dentro do Cristo, encarregados de fazer a Terra progredir. Para os que se afinizam com Francisco de Assis,
pode ser um cisco de Assis, como Chico assim o disse. Para os que se afinizam com Joana de Ângeles, quiçá pode estar como elementos componentes dessa consciência. Não por acaso, Kardec anota que é preciso entender a alma do mundo como um conjunto de espíritos formando uma só realidade, sob a regência de um espírito-chefe que é o Cristo. Então procure inspirar cientes e conscientes que estão inspirando o Cristo, porque nele existimos, vivemos e nos movemos. Porque ele foi muito claro: eu estou em vós, vós em mim, eu no Pai, ele em mim. E ao trazer mais uma porção da consciência crística no inspirar e ofertar o que já tem de crístico ao expirar, traga em vossa tela mental a imagem do sublime peregrino que é Jesus, uma fração desse Cristo que estamos falando, na visão de Pastorino, de Ramatiz e tantos outros luminares. Paulo veio de Tarso, Jesus veio do Cristo. E esse mensageiro divino vive em nós. Ele é a essência que nutre e norteia a nossa própria consciência. É por ele que seres como José Benedito, Frei Valdemar, nosso irmão Mansani, Jonas, todos vocês trabalham por amor a ele, por saber que estão trabalhando por amor a si mesmo. E ao inspirar, imaginem-se à beira de um lago, semelhante ao lago de Genezaré. E da mesma forma que ele estava naquele barco e já estava escurecendo e os discípulos chamou a atenção: temos que atravessar, vai escurecer, vai indo na frente. Daqui a pouco eu irei. E quando eles chegaram, ele já estava lá. Imagine esse lago e ele se materializando, porque a essência que está no próprio lago, nele existe. Ele só se personifica a partir dos elementos deste corpo crístico que nós chamamos o planeta Terra, por meio do qual o Cristo, governador planetário, se expressa. E de acordo com ele vem andando por sobre as águas, olhando para cada um de nós, convidando-nos a ir ao encontro. Pela fé que nele temos, não vacilem, ande sobre as águas. E vai ao encontro de nosso Senhor e Mestre Jesus. E conforme vai aproximando, vocês vão perceber um fenômeno sui generis. É como se fôssemos morrendo no personalismo para a integração com o todo. E vão percebendo que, em realidade, vendo com os olhos deles, com os olhos dele, o mundo e toda a humanidade, percebe que é ele próprio que observa. É assim que Paulo de Tarso sentiu quando disse-nos: já não sou mais eu quem vive, é ele que vive em mim. E ao aproximar um tanto mais, você se dissolve na forma
se transmuta em energia, se transfigura e une a sua consciência com a dele sem perder a consciência, como células que se unem para formar tecidos, tecidos que se unem para formar órgãos, sistemas e etc. E mergulhe dentro dele. Sinta a sua energia, o amor que ele nutre por nós, por toda a natureza, por todos os projetos que visam o bem da humanidade, como o Projeto Babaçu, e todos os seres que auxiliam da espiritualidade ao mais pequenino, em especial ao Criador do projeto, com todos que lhe acessaram, e todos os presentes e os que não puderam aqui comparecer. Inspirem como se estivessem diretamente, mais uma vez, inspirando a consciência crística, incorporando suas virtudes, como disse a jovem que sangrava. Alguém me tocou porque eu senti desprender de mim virtudes. Vai saindo, cientes que a consciência se expandiu, a responsabilidade também aumenta, e com quanto mais desta consciência crística, iluminando e expandindo a nossa consciência individual, voltando à margem do lago, de volta à nossa realidade e compromissos para com ele, e aumentando as possibilidades, as probabilidades de uma vida plena, saudável e feliz, por obedecer às leis e obedecer à lei máxima, que é o próprio Deus, que também existe em nós. E o seu Evangelho como força, vitalidade e vida, gerando vidas incontáveis a serviço do bem, da paz e do amor. Inspirem e, por gratidão a esse ambiente, se expandam, invadam todo esse universo chamado Hotel del Príncipe. Todo o corpo consciencial dos mais simples servidores, a consciência diretora, por gratidão a tudo que nos ofertam para que esse momento pudesse existir. E estende pelo bairro, pela cidade, pelo estado, pelo país, pelo mundo. Fiquemos na paz do Cristo, na paz de Deus e na própria paz que já construímos. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares
não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.